Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui com vocês, Rafael, no canal Play Choro, mais um episódio aqui trazendo mais um disco do Brasil, mais um LP, mais um fascículo, um episódio aí de uma pequena leitura aqui de algum disco do Brasil. E hoje vou estar trazendo aqui, como você já deve ter visto na capa, né, desse vídeo aqui, Valsas e Polcas. Então, vamos lá, porque esse disco, Valsas e Polcas, olha aí, 3 séculos de música brasileira, né, pesquisa, restauração, arranjos e regência, Régis Duprat e Rogério Duprat. Bom, a dupla aí, olha, vou estar lendo aqui um pouco do encarte aqui, vocês também vão estar podendo acompanhar a capa, aí que vai mudando, né, na transição do vídeo. Vamos lá, Régis Duprat, musicólogo, violinista, professor, historiador, Rio de Janeiro, 11/7/1930. Estudou violino e viola de 1944 a 1954 com Johannes Welsmer, do Quarteto Municipal de São Paulo. De 1948 a 1952, estudou harmonia, contraponto e composição com Olivier Tony. Em 1950, integrou o Quarteto de Cordas do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e, em 1951, a Orquestra de Câmara do Angélico do Brasil. E no ano seguinte, a Orquestra de Câmara de São Paulo, das quais foi cofundador, também ele pôde trabalhar lá. No ano seguinte, integrou ainda por concurso a Orquestra Sinfônica Estadual de São Paulo. Em 1953, apresentou-se como solista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. De 1954 a 1959, foi viola spalla da Orquestra Sinfônica da Rádio Nacional de São Paulo. E de 1956 a 1964, integrou a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Em 1954, venceu o concurso para viola spalla da Orquestra Sinfônica do Quarto Centenário, que não chegou a se constituir. E em 1958, venceu idêntico concurso para a Orquestra Sinfônica do Teatro de São Paulo, ou melhor, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1959, iniciou pesquisas histórico-musicais sobre o Brasil, no período colonial, apresentando em 1960 a restauração do recitativo e área de compositor anônimo da Bahia, de 1759. Em 1961, graduou-se em História pela Universidade de São Paulo. Em 1962 e 1963, como bolsista do governo francês, realizou curso no Instituto de Musicologia de Paris, com Jacques Chillet, no Conservatório Nacional Superior de Música, com Marcel Boffis, e no Colégio de França, com Fernand Braudel. No mesmo período, representou o Brasil no Colóquio Internacional de Sociologia da Música, promovido pelas Semaines Musicales Internationales de Paris. Em 1963, assinou o Manifesto Música Nova e colaborou na revista Invenção, dos poetas concretistas. Entre 1963 e 1965, publicou vários trabalhos na Revista de História da Universidade de São Paulo e em O Estado de São Paulo, o jornal, em 1964, com bolsa da Fundação Gulbenkian, a da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, pesquisou as fontes da música brasileira do período colonial nos arquivos portugueses. De volta ao Brasil, ocupou de 1964 a 1968 o cargo de professor de viola, história e musicologia na Universidade de Brasília, onde também foi viola spalla da Orquestra de Câmara, apresentando-se como solista em diversas oportunidades.
No mesmo período, foi secretário executivo do Departamento de Música. Em 1966, doutorou-se pela Universidade de Brasília, no Distrito Federal, com a tese sobre música na matriz e sede São Paulo colonial, com banca constituída por Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Chazzi e Cláudio Santoro. No mesmo ano, publicou em edição crítica da Universidade de Brasília e Ministério das Relações Exteriores a partitura restaurada da missa a 8 vozes e instrumentos, de 1785, de André da Silva Gomes. Visitou o interior do estado de Goiás, onde realizou pesquisas e levantamento histórico musicais. Em 1967, apresentou a restauração de Adjuvemus Deus e Imitetur, 1781, de André da Silva Gomes, gravados pelo Grupo Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro de São Paulo, apresentados em primeira audição em Lucca, Itália, pela Orquestra de Câmara de São Paulo. Nesse mesmo ano, publicou no Yearbook, volume 4, do Instituto Interamericano de Pesquisa Musical da Universidade de Tulane, Estados Unidos. Seu trabalho sobre o estanco da música do Brasil colonial, em elaboração com Nise Poggi Obino, e de 1969 a 1971 realizou, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa, pesquisa no Vale do Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro, visitando 32 cidades da região, recolhendo considerável material de pesquisa e microfilmando. Nesse período, procedeu a uma reavaliação crítica das fontes mais antigas da música popular brasileira do século XIX, restaurando algumas partituras. De 1968 a 1972, divulgou a música do período colonial brasileiro em palestras de São Paulo e universidades do interior do estado. Nesse mesmo ano, coordenou os trabalhos de apresentação em primeira audição da missa a 8 vozes e instrumentos de André da Silva Gomes, na inauguração do Museu de Arte Sacra de São Paulo, pela Orquestra de Cordas de São Paulo e coro, regidos pelo maestro Júlio Medaglia. E o registro fonográfico pelos mesmos conjuntos no selo Festa. Na inauguração do Museu de Presépios do Conselho Estadual de Cultura, representou a restauração do Credo, de 1805, de Manuel Julião da Silva Ramos, e outras peças do período colonial, transmitidas pela TV Cultura de São Paulo. Rogério Duprat, regente, arranjador, violoncelista, Rio de Janeiro, nascido a 7 de fevereiro de 1932. Agora está falando aqui Rogério Duprat. Em São Paulo, estudou violoncelo inicialmente com Calixto Corazza e em 1953 passou a integrar a Orquestra Sinfônica Estadual de São Paulo, quando também estudou harmonia, contraponto e composição com Olivier Toni e Cláudio Santoro. Em 1955, passou para a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e, no ano seguinte, foi violoncelista fundador e diretor da Orquestra de Câmara de São Paulo, compondo várias peças como noturnos, sonatinas, variações, etc. A partir de 1960, compôs para teatro, televisão e cinema, e tomou parte do movimento Música Nova em 1961, em São Paulo, com Damásio Cozella, Willy Correia de Oliveira, Gilberto Mendes, Regis Duprat, Júlio Medaglia e Sandino Oagem. Em 1962, fez estudos na Alemanha e França com Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen. Em 1963, compôs música experimental em computador com Damiano Cozella e foi ainda regente e arranjador da TV Excelsior de São Paulo. Funções que ocupou até o ano seguinte, quando recebeu vários prêmios pela sua música para o filme A Ilha, Walter Hugo Coury, assumindo em seguida o cargo de professor assistente do Departamento de Música da Universidade de Brasília,
onde participou de happenings e manifestações de música aleatória. Em 1965, foi premiado pela trilha sonora do filme Noite Vazia, Walter Hugo Couri. De volta a São Paulo, em 1966, recebeu prêmios pelas trilhas sonoras dos filmes Corpo Ardente, de Walter Hugo Couri, e As Cariocas, feito em 3 episódios dirigidos por Fernando de Barros, Walter Hugo Couri e Roberto Santos. Em 1967, obteve o prêmio de melhor arranjador no 3º Festival da TV Record de São Paulo. Além do Roquete Pinto, como melhor arranjador do ano, que ele ganhou também. Né? No mesmo ano, participou do movimento tropicalista de música popular. Em 1968, recebeu o troféu Galo de Ouro pelo melhor arranjo do 3º Festival Internacional da Canção da TV Globo, do Rio de Janeiro. E foi diretor musical do programa Divino Maravilhoso, da TV Tupi. No ano seguinte, participou como arranjador e regente do Midem, em Cannes, França. E fez novas composições com Damiano Cosella. Em 1970, recebeu novos prêmios por trilhas musicais para filmes e participou de vários shows como arranjador e diretor musical. Gravou 9 LPs e foi autor da trilha sonora de mais de 30 filmes, sendo diretor artístico de 2 produtoras fonográficas em São Paulo, a Pauta e a Vice-Versa. Dados extraídos da Enciclopédia da Música Brasileira. Arte Editora Limitada, 1977. Aí também temos uma ótima ficha técnica aqui, ó. Diversos músicos, né? Pesquisa de campo, localização dos originais e texto de capa, Regis Duprá, né? Restauração, revisão e reorquestração, Regis e Rogério Duprá, né? Direção musical e coordenação de produção, os dois também, Regis e Rogério Duprá. Operador de gravação e mixagem, Wilson Gonçalves. Corte, Jorge Emílio Isaac. Auxiliar de estúdio, Nelson Dantas. Arregimentação, Mário Casale. E os músicos aí que participaram da gravação, violinos, olha, Antônio Félix Ferrer, Caetano Domingos Finelli, Loriano Rabarte, Alfredo Paulo Lataro, Mário Tomassoni, Jorge Gisberti Isqueiro, Oswaldo José Sabarro, Elias Slon. Né? No cello, Antônio Lauro Del Claro, Singe Ueda. Clarineta, Demétrio Santos Lima e Isidoro Longano. Acho legal falar aqui o nome das pessoas, hein? Ó, legal. Trompa, Daniel Ravens. Trompete, Sétimo Paioletti. Sebastião Gilberto, Edgar Batista dos Santos. Trombone, Renato Cautioli. Né? Irã Fortuna, Fuba, Drauzio Chagas. Flauta, Demétrio Santos Lima. Requinta, Henrique Gomes. Sax alto, Eduardo Pesce. Bombardino, Geraldo Auriene, Felpudo. Né? E bombo, pratas e caixo, Antônio de Almeida, Toniquinho. Tá? Gravados no estúdio Vice-Versa, de 12 a 26 de junho de 1978. Bom demais aí. Aí, vamos lá para a segunda parte aqui deste episódio aqui, desse fascículo aqui, onde eu vou... Tem aqui as músicas, né? Talvez você já deve ter visto aí no vídeo as músicas, né? Músicas aí que datam e não tem data, né? Músicas sem data ou músicas aí, olha, mais antiga de 1842, né? Depois, nossa, valsas, polcas, né? Polca tango, né? Dobrado, até um choro aí no meio, certo? Vamos lá então para outra parte aqui da leitura. Vamos lá. Só um segundinho. Estamos aí. É inócuo buscar nas polêmicas e rivalidades nacionais a origem dos gêneros musicais. Essas rivalidades são muitas vezes extrapoladas para o Brasil sob a forma de rivalidades regionalistas. Teoriza-se então, tergiversa-se inutilmente sobre a posse regional do aparecimento de gêneros e formas musicais, quando a transculturação é um fenômeno vivo, atuante e atualmente criativo.
Isto ocorre também nos gêneros eruditos e religioso, tornando irrisórias as argumentações, que tentam impingir adjetivos encomiásticos, juízos de valor, a este ou aquele autor regional, que de regional possui apenas a característica de vincular-se geograficamente a determinada região ou cidade. O estudo das mais remotas rotas comerciais e da expansão colonial comprova isso, e a cultura jamais esteve ausente dos processos de expansão e transculturação entre as subáreas culturais. A origem obscura do gênero valsa é atribuído pelos franceses à volta, dança provençal antiga em 3 tempos, introduzida em Paris sob o reino de Luís VII e que teria sido exportada para a Alemanha no século XVI, tomando o nome de Walzer. Já os alemães consignam a volta, o Langhaus e a Alemanda, como antecessores da valsa, todos de tempo ternário. Sucede, porém, que tais danças, não obstante sua interpretação licenciosa, eram, nos séculos XV e XVI, danças de caráter solene e de movimento lento. O tempo ternário não é suficiente. Portanto, para explicar inteiramente a sua vinculação direta com a valsa moderna, esta surge por volta de 1780 na Áustria, Boêmia e Baviera. Mas já 5 anos depois, um édito imperial na Boêmia a proibia, expulsando-o para Viena, onde era tocada em movimento ainda lento, tal qual foi objeto de inspiração de Mozart, que nasceu em 1956 e morreu em 1791. Beethoven, também, 1770 a 1827, e Schubert, 1808 a 1878. Na última década do século XVIII, ela se expande na França e na Inglaterra, onde, aliás, sofre violentas invectivas por parte de Lord Byron, eu não sei como fala. Em 1818, o que não a impediu de gozar de imensa popularidade nos salões da época. A forma primitiva da valsa compreendia 2 sessões com 8 compassos ternários, 3/4 ou 3/8 cada um. São um exemplo dessa forma elementar as danças alemães de Mozart e de Beethoven. Hummel, de 1778 a 1837, foi, em 1808, o primeiro e isolado caso de tentativa de um desenvolvimento da forma primitiva, adotando o encadeamento de vários grupos de 16 compassos e anexando trios de coda. Mas foi Schubert, com suas danças, que forneceu as bases para o desenvolvimento da valsa moderna. Em vez de expor uma frase de 8 compassos repetidos em cada sessão, Schubert apresenta 2 sessões de 16 compassos cada uma, e ocorre-lhe às vezes antecipar a melodia de 16 compassos de uma pequena introdução lenta de 2 compassos, coisa totalmente inovadora na época, antecipando-se a Johann Strauss, de 1800 a 1849. Mas foi o romântico Weber, de 1779 a 1839, que procedeu ao desenvolvimento mais significativo do gênero, liderando a forma valsa dos seus vínculos com a dança, derivando para a música instrumental e vocal pura, gênero em que Chopin, de 1810 a 1849, primou, enquanto os Libelli de Brahms, de 1833 a 1897, se reportam mais intimamente à forma tipo schubertiana. Johann Strauss, o Velho, na primeira metade do século XIX, foi o primeiro a dar nomes às valsas. Os compositores vienenses dessa época dedicam-se inteiramente às valsas para dançar e fixam a forma consagrada posteriormente. Inicia-se com uma introdução lenta que prognostica
o motivo principal da composição, seguindo-se 5 ou 6 valsas que terminam com uma coda, que recapitula os melhores momentos do texto musical. A popularização da valsa do Brasil data da vinda da família real portuguesa. O próprio príncipe, Dom Pedro, foi autor de valsas aproveitadas por Sigmund Neckmann, o discípulo de Haydn, que esteve no Brasil de 1816 a 1821 para compor fantasias para a grande orquestra. A grande valsa de salão, para dançar, manteria o esquema vienense de sucessão de sessões de 5 ou 6 valsas de 16 compassos cada uma, com repetição. Esta valsa predomina durante todo o Império, nos salões elegantes e não apenas na corte do Rio de Janeiro. Mas surge cedo e não julgávamos que tivesse ocorrido tão cedo antes de compulsar o material de arquivo que ora apresentamos. Uma valsa brasileira que, sem deixar de ser coreográfica, não possui as características morfológicas e rítmicas da grande valsa de salão tipo vienense. Em tonalidade menor, seu esquema formal em 3 partes, A, B, A, C, A, sem introdução, tem sua terceira parte, C, em tom homônimo maior. O resultado é uma valsa simples e singela que muitos chamaram de valsa de seresta, mas que é, na realidade, a valsa brasileira dos pequenos bailes ingênuos, interface da grande valsa de salão. Os conjuntos de choro levaram-na posteriormente para a seresta. Esta valsa está ilustrada no presente LP. Trata-se da valsa Dolente, Aparecida, São Paulo, 1842, despojada das células rítmicas características do tipo vienense. As 2 valsas de José Joaquim Goiano, de Minas Gerais, 1800, Rio de Janeiro, 1867, a Mariquinha, Itajubá, 1858, e valsa Ferreira da Almeida, de Benedito Silva, de 1904. São de tipo vienense, enquanto Francisco Calheiros, do mesmo autor, Caraguatatuba, 1904. Apesar de se apresentar a célula rítmica típica do acompanhamento da valsa vienense, possui um esquema formal e até um delineamento melódico intermediário, ABACA, sem introdução. As peças aqui apresentadas foram todas restauradas a partir de manuscritos originais oriundos de arquivos do Vale do Paraíba Paulista, Aparecida, Arquivo Randolfo José de Lorena, São Luís do Paratinga, Arquivo Luiz Batista de Alvarenga. Cabe, porém, elucidar que não tratamos nem concebemos aquele vale como o universo de uma cultura. Pelo contrário, o vale está registrando o que é e o que não é do vale. Urge no enfoque da música brasileira, no passado, um remapeamento cultural que transcenda as divisas político-administrativas e supere os regionalismos anacrônicos que teimam em apossar-se dos gêneros e técnicas musicais numa atitude antitranscultural. Das 10 peças apresentadas, apenas 3 estão originalmente em forma de partitura. A polca Leonor, a polca Tango Só Assim, o dobrado Professor Júlio de Moraes, essas 3. As restantes estão constituídas por partes separadas, particelas, para cada instrumento. A valsa Dolente, Aparecida, 1842, de José Carlos Dias, e o Choro Sem Data, que língua, não dispõem de orquestração original. Foram escolhidas por constituírem exemplos remotos do gênero e ganharam orquestração discreta que valorize a sua textura sem prejuízo da autenticidade de seu texto musical. Nas restantes peças, apenas a adaptação de um ou outro instrumento arcaico, substituído geralmente acompanhante por outro instrumento correspondente moderno. De resto,
obedeceu-se rigorosamente aos textos originais, desprezando-se as levianas adaptações. A valsa Francisco Calheiros, de Benedito Silva, data de Caraguá, 1904. Tratar-se-ia de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. A polca Leonor de Silva Júnior, data de Baião, 1888. Tratar-se-ia, talvez, do distrito de Baiões, no atual município de Formiga, em Minas Gerais. Dos compositores das peças que integram este LP, apenas o mineiro José Joaquim Goiano, 1800 a 1867, é conhecido da bibliografia. Ari Vasconcelos cita-o em seu livro Raízes da Música Popular Brasileira. São Paulo, Livraria Martins, Editora Brasília. Instituto Nacional do Livro, 1977. Páginas 95 e 97. Coletando e indicando a bibliografia sobre o compositor. Apenas 2 peças são de autor anônimo. A polca Não Sei Se Sabes, de 1887, e o choro Que Língua, não? Carentes de data de composição, apenas 2 peças. O choro, citado, e o dobrado, professor Júlio de Moraes, de Idalino Bruno de Barros, que constitui, aliás, uma das peças mais bem construídas, onde o trabalho de restauração foi extremamente facilitado pelo rigor e precisão da escritura musical, ausentes os equívocos e erros de harmonia. Ressaltemos, no dobrado, um gênero cedo constituído em sua grande forma e intenções, o que não ocorreu com a polca e o tango, gêneros que se desenvolveram gradativamente para conduzir à formação de novos gêneros, como o choro e o machixe. Para finalizar, há muito neste LP daquilo que os modernos eruditos do século XX perderam, por ojeriza aos vínculos populares da música, o gosto pela melodia. Bom, Régis Duprá, junho de 1978. Então aqui está mais essa riqueza, essa raridade de disco, né? Valsas e polcas. Se você puder ouvir, né? Escute, né? Veja bem as músicas, né? Você que gosta de música, tem uma orquestração bem legal e é bem bacana. Obrigado pela sua presença até agora aqui. Se você curtiu, né, dê o seu joinha. Se você não curtiu, dê o seu dislike. Se inscreve no canal. E se quiser também deixe aí um comentário sobre talvez algo que você esteja pensando. Não sei, né? Eu não consigo ler mentes. Então vai que você quer ver o que está por trás de algum encarte. Ou se você tem alguma outra ideia, fique aí à vontade nos comentários. Então, aqui com vocês, eu te deixo o meu grande abraço, Rafael Meira, e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.